Fala, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Café das 7. Aqui nós discutimos as estratégias para você sair do zero no marketing digital e conquistar 12 meses de faturamento em até 3 meses. Eu me chamo Leopoldino Santos e o tema de hoje é como evitar dar branco durante a live. Como evitar dar branco durante a live. Esse é um tema importantíssimo. Muita gente tem medo disso, medo de dar branco, o medo de esquecer o que planejou para falar. E eu quero te dizer que tem técnicas para evitar esse branco. Existem estratégias e técnicas para você não passar por isso. E você precisa ficar comigo aqui até o final, porque eu vou te mostrar estratégias práticas, técnicas práticas para que você realmente consiga vencer esse branco, não ter receio desse branco. E vamos lá, porque vai ser extraordinário. Deixa eu fixar o tema da live aqui. Cadê? Travou. Aqui, foi. Então vamos lá. Seja bem-vindo, pessoal entrando aí, fica à vontade. Vamos lá, porque essa live vai ser extraordinária. Tá? O famoso dar branco. É o temido branco, esqueceu o que eu tenho para falar. É comum as pessoas terem esse medo. E você tem esse medo? Seja sincero. De 0 a 10, o quanto você tem esse medo? Fala para mim, de 0 a 10. 10. Isso, não se sinta sozinho no meio desse universo do medo de dar branco. Boa parte das pessoas tem. Isso está até dentro de muitas pesquisas sobre oratória. Eu já falei algumas vezes aqui, o medo de falar em público, em várias nações, é considerado o maior medo. É maior do que o medo da morte até. As pessoas têm um medo imenso de falar em público. E o dar branco potencializa esse medo. O dar branco, ele potencializa esse medo, as pessoas ficam com receio. E esse tema é importantíssimo para você que deseja vender mais na internet, deseja vender na internet, para você que realmente deseja fazer lives que impacte, que gerem um impacto. Como eu falo muito aqui, você precisa fazer lives. A live aumenta a tua conexão com a sua audiência, potencializa a sua autoridade. E a live te ajuda a não procrastinar. Se você fala, vou gravar vídeo, beleza, vai gravar vídeo. Mas você tem uma imensa possibilidade de procrastinação, de deixar para depois. E uma imensa possibilidade de aumentar a quantidade de trabalho. Procrastinar por quê? Porque depois eu gravo, não, aconteceu um imprevisto, daqui a pouco eu gravo, depois eu gravo, amanhã eu gravo. Live não, é dia e hora marcada, você não vai adiar, você tem que fazer naquele dia. A não sei que aconteça algo gravíssimo, mas fora isso você tem que fazer. Eu marquei compromisso com você aqui, Café das 7, eu estou aqui, independente do que pode ter acontecido, eu estou aqui. Se fosse para gravar vídeo, talvez eu não chegaria na hora, se fosse só eu com o meu celular para gravar vídeo, não sei. Mas a possibilidade dessa procrastinação aumenta. E o gravar vídeo também tem um problema de você buscar detalhe. Não, meu cabelo não ficou legal, vou gravar de novo. Não falei legal, essa palavra não ficou legal, vou gravar de novo. A imagem não ficou legal, vou gravar de novo. Live não. Se eu estou descabelado aqui, se eu estou com olheira, qualquer coisa que eu esteja, eu vou gravar. Não vou parar no meio da live, nem tem como parar no meio da live para ajustar isso. Então, é importante você ter essa visão, que você precisa fazer live. E quando se pensa em fazer live, o medo de dar branco é algo que toma conta da mente das pessoas. E nós vamos trabalhar sobre isso aqui, para que isso não aconteça, tá? E após esse Café das 7, você vai sair com muito mais segurança. Após o Café das 7 de hoje, você vai sair com mais segurança e esse medo de dar branco não vai mais te atormentar. Eu tenho certeza disso, tá? Fica comigo aqui até o final, que realmente vai ser extraordinário. Eu sempre tive esse medo de dar branco. Sempre tive o receio.
Desde lá no passado, quando comecei a fazer algumas apresentações, eu tinha esse receio. Pô, caramba, se der branco, e se as pessoas virem, se der branco eu vou ficar nervoso, eu vou esquecer, eu vou tremer. E aí você começa a mandar essas mensagens para a mente, e aí você começa a ficar mais nervoso ainda. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho esse ciclo, como que acontece esse ciclo, desse pensar em dar branco e gera tensão. Eu vou te explicar sobre isso, espera um pouquinho. Eu só estou querendo te dizer que eu também tinha esse medo, eu também tinha esse receio de dar branco. Caramba, se der branco, o que as pessoas vão pensar de mim? Se der branco, e agora? Se der branco, pô, minha apresentação vai por água abaixo. E era um monstro que foi aumentando, ia sendo criado na minha mente sem necessidade. Era um monstro pequenininho, de tanto pensar. Ele foi crescendo. E aí talvez você possa estar pensando, isso... Eu não tenho medo de dar branco, para mim é tranquilo. Então você pode sair dessa live. Se você está assistindo gravado, não precisa assistir. Porque esse vídeo é para quem tem medo de dar branco. É para quem tem esse receio, para quem não quer se livrar disso, desse medo de dar branco, e para quem quer aprender como evitar dar o branco, tá? E aí, talvez até, não, mas isso não é para mim, eu tenho facilidade em falar. O fato de ter facilidade em falar não te livra de dar o branco. Eu falo bem, eu gesticulo bem. Isso não evita você ter o branco, tá? Não evita. Então você precisa ficar aqui comigo. Beleza? Então, o grande erro é achar que nunca vai ter o branco. O grande erro é, não vou ter branco, vou pensar de uma forma positivista, não vai ter branco na minha live, não vai ter branco, vai ficar afirmando, virar de ficar repetindo. Não, de tanto repetir, não vai dar branco, tem que ter pensamento positivo, não vai dar branco. Isso é um grande erro, tá? Esse positivismo demasiado. Eu já falei isso aqui em algumas lives. Nós temos que ter uma visão de esperança em tudo na nossa vida. Acreditar que vai dar certo. Porém, é uma visão positivista realista. Ou seja, eu desejo positivo, mas eu sou realista. Realista é o quê? Pode dar errado. E se der errado, eu tenho que estar preparado para isso. Não de ter receio. Porque assim, se você ficar pensando que não vai dar branco, nunca vai dar branco, e quando der branco, o que você vai fazer? É a mesma coisa, a pessoa ela não tem o pneu reserva no carro, ou não tem um macaco para trocar o pneu, mas meu pneu não vai furar, eu penso positivo, não vai acontecer errado, eu não preciso do macaco para trocar o pneu, porque não vai furar, não vou usar. Aí beleza, passa os dias, passa os meses, aí chega um momento que o pneu fura. E aí? O pneu furou. O que a pessoa vai fazer? Ela não sabe trocar o pneu, nem tem um pneu para trocar. Então o dar branco está relacionado a isso. Eu vou dirigir, eu acredito que meu pneu não vai furar, eu torço para que ele não fure, mas caso fure, eu sei como trocar. Então eu vou pensar que não vai dar branco, eu acredito que não vai dar branco, mas caso dê branco, eu vou agir assim. É isso que eu vou te ensinar nessa live. Caso der branco, eu vou agir assim. E o que você tem que fazer para evitar dar o branco? Eu vou te mostrar como evitar dar o branco. E se der o branco, eu vou agir assim. Dessa maneira. Tá? Porque a gente tem que ser realista. Hoje, cada vez mais, tem se pregado umas mensagens distorcidas que eu não acredito como verdadeiras. Existem até algumas evidências científicas. O professor Luiz Gaziri fala muito bem sobre isso no livro A Ciência da Felicidade. Porque essa visão demasiada positivista de que vai dar certo, vai dar certo, vai lá, vai dar certo. E aí, quando dá errado, a pessoa não aguenta, acha ruim, fica mimizenta, porque tem que dar certo. Essa geração de que tudo vai dar certo é uma mentira. Tudo não vai dar certo. Na maioria das vezes, vai dar errado.
Principalmente no início. As suas primeiras lives, elas não vão dar, não é que não vão dar certo, mas você vai cometer vários erros no decorrer. Isso faz parte do processo, você tem que entender isso. Isso te ajuda a ter mais leveza, tá? Ajuda a ter mais leveza. Por quê? Porque se você não entender dessa maneira, não entender que o branco ele pode acontecer, em algum momento ele vai acontecer, tá? Ele vai acontecer. Só de você entender isso, que ele vai acontecer, já tira um peso emocional das suas costas. Já tira um receio muito grande. Por quê? Porque pensar que pode dar branco, ficar pensando que pode, vai dar branco, que vai dar branco, esse pensamento demasiado que vai dar branco, você gera uma tensão, você gera um estresse. Então, tanto quanto você pensar que vai dar branco, ficar pensando todo o tempo, ou se você pensar que nunca vai dar branco. Das duas formas acontece isso. Por quê? Se você pensar que vai dar branco, esse processo acontece antes, tá? Antes. E se você pensar que não vai dar branco, que não vai dar, se aconteceu branco durante a live, vai acontecer isso. Entendeu? Vou repetir para você, ó, presta atenção. Se você ficar pensando demasiadamente que vai dar branco, você vai sentir isso que eu vou te falar agora. E se você pensar que não vai dar branco, e se aconteceu branco durante a live, você também vai sentir isso. É o quê? Primeiro você sente uma tensão. A tensão, caramba, vai dar branco. Ai, caraca, vai dar branco na live. Se der branco, e se der branco, ferrou, caraca. Aí da tensão, aumenta, gera o estresse. E quando você, durante a live, se der branco e você não estiver preparado para isso, você não entender que isso é normal, que vai acontecer, você também vai gerar tensão, depois vai gerar o estresse. Gerou o estresse, aumento de cortisol, pá! Cortisol, o hormônio do estresse. Quando o cortisol aumenta demasiadamente, ele bloqueia o córtex pré-frontal, ele bloqueia a tua capacidade de raciocinar, a sua capacidade de planejar, de executar. E aí bloqueou o córtex pré-frontal, tem a perda de raciocínio. Percebe como é o ciclo? Tensão. Eu gerei a tensão, caramba, e se der branco, e se der branco, e se der branco. Ou durante a live, deu branco, atenção, gerou atenção, depois gerou estresse. Estresse, aumento de cortisol. Cortisol bloqueia o córtex pré-frontal. Bloqueou sua capacidade de raciocínio. E você nem vai saber o que vai fazer. É comum as pessoas ficarem paralisadas no meio de uma live, de uma apresentação, porque não sabem o que fazer. Aí gaguejam, se enrola, aí começa a gerar os vícios de linguagem, né? As bengala que a pessoa se escora em alguma coisa. Então, e aí o vício de linguagem nem chega, muitas pessoas se escoram, nem chega a dar um branco. É ruim, não, a live não é para isso, mas é um vício muito ruim. Quero falar com você, isso é horrível, mas não é o momento da live agora. Mas o branco chega, a pessoa até usa um pouco a bengala, mas ela paralisa. Ela começa a ficar nervosa, a pupila dilata, muitos começam a suar frio, a mão começa a ficar suada e aí ferrou, bloqueou. Então, você tem que entrar na live sabendo que pode dar branco. Pode dar branco. E se der branco? Eu vou te falar agora. Mas vamos começar falando técnicas para você antes já se preparar para não dar o branco. Preste atenção aqui. O que você tem que fazer? Primeiramente, você tem que preparar o seu roteiro. Não queira falar de improviso, né? Ainda mais você que está começando. Existem oradores que dominam a técnica da oratória que eles falam de improviso. Eles criam um funil mental, um passo a passo mental do que ele tem que fazer. Isso é raro. Na maioria das vezes, você prepara a apresentação, você usa um roteiro aqui. Como na apresentação física, muitas pessoas elas usam um flip chart e elas prestam atenção lá, vão olhando os slides e seguindo. Você, na live, você não vai fazer isso. Se você tiver um iPhone, você pode até usar, mas não pensa nisso agora, tá? Aqui no Instagram você pode usar. E no YouTube tem outras ferramentas também que você pode usar, mas não pensa em ferramenta nisso agora. Você tem que pensar em começar, em lapidar a sua oratória na live, em começar, tá? Começar.
Então você vai preparar um roteiro com os principais tópicos e você vai usar esse roteiro ou no papel, qualquer papel, um papel escrito ou na própria tela do computador, tá? Tem uma live que eu te ensino a fazer roteiro, você volta lá, vê aí no feed, aí no GTV, tem uma live que eu te ensino e você preparou o roteiro, o que você vai fazer? Você não vai decorar, você não pode decorar. O roteiro é só para te guiar, tá? Você não pode decorar. Decorar é terrível para dar branco. Pensar, não, tem que decorar vai me dar uma segurança. Decorar, a pessoa para decorar é como se fosse um robô, tem que estar tudo certinho. Decorou, vai pá, 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 pá. Mas se acontecer uma coisa do que ela não planejou, ela esquece. Uma coisa, durante a live alguém começa a criticar, ou falou alguma coisa, ou fez uma pergunta, tirou tua atenção. Aconteceu alguma coisa, está num ambiente, alguém abriu a porta, alguém fez barulho, quebrou aquela organização decorada, você corre um risco imenso de dar branco. Não decore. Então não decore. Estude o assunto. Você precisa estudar o assunto, ter os tópicos ali. As primeiras lives você pode até treinar a sua apresentação. Você treinar falando para você mesmo, treinar apresentando para alguém, para o seu esposa, para algum amigo. Ou mesmo você treinar na frente do espelho. Treinar na frente do espelho é legal, que você começa a se olhar, a se ver. Tá? E treinar a apresentação em si. As primeiras lives você pode fazer isso. Por que as primeiras lives? Porque depois você vai fazendo isso naturalmente. Acontece natural, você não precisa mais treinar. Você sim, prepara um roteiro, os tópicos principais você vai falar, você faz uma organização, faz um funil da live. E aí, se você ficar toda vez treinando a apresentação, você não vai ser prático, as coisas não vão acontecer. Você vai tomar tempo de outras coisas que você poderia estar fazendo. Mas no início, as primeiras lives, ali as primeiras 10, 15, 20 lives, você precisa treinar. É bom, isso vai te dar segurança. Essa segurança vai te ajudar a não dar branco, tá? Beleza? Então você vai preparar o roteiro. E aí, você está na live, imagina, você está na live, você está falando lá. Você preparou o roteiro, beleza, você está falando. E se der branco ali no momento? Caramba, o que eu vou falar depois? Agora eu esqueci. Uma técnica é você repetir o que você acabou de falar de uma forma diferente. Você repete com palavras diferentes. Isso ajuda na conexão. Você vai repetir de um jeito que você não tinha feito ainda. Percebe que eu acabei de repetir? Eu falei assim, ó, você vai repetir com palavras diferentes. Você vai repetir de um jeito que você não fez. O mesmo assunto, tá vendo? Eu estou repetindo para você aqui. A técnica da repetição na oratória, além de fortalecer o aprendizado para a sua audiência, é importante. A repetição é a mãe do aprendizado, você tem que repetir. Pontos principais você sempre vai repetir. Por exemplo, eu sempre estou repetindo da importância de fazer live, sempre repetindo da importância de fazer vídeo. Eu acredito que o vídeo, a live, gera uma conexão mais forte com a audiência. Ele tem uma possibilidade maior de você vender bem mais o seu produto, o seu serviço, divulgar o seu trabalho. Tá vendo? Eu sempre repito isso. E na live, você repete para fortalecer o aprendizado e você repete quando apareceu o branco, você esqueceu o que vem depois, você repete. Porque isso te ajuda nas conexões neurais. Perdão. Ajuda na conexão neural para lembrar do que vem depois, lembrar daquilo que você já tinha pensado anteriormente, já tinha preparado para a sua live, para a sua apresentação. Então essa é uma técnica muito interessante, tá? E uma outra técnica, deu branco. Caramba, eu estou falando aqui para você, estou falando sobre repetir, agora o que eu ia falar para eles? Caramba, se deu algum branco, assim, você pergunta para a sua audiência, fez sentido para você? Fala para mim, comenta aqui se fez sentido para você. A esse tempo, enquanto você pergunta, você fala isso, fez a pergunta, você pode beber uma água. Esse meio tempo você está dando uma olhada no roteiro para você lembrar o que vem depois. Aí você começa a juntar os pontos mentalmente. O seu próprio, o cérebro mesmo, ele vai trazendo aquilo que você já tinha pensado anteriormente. O que você vai falar. Então essa é uma técnica. Leopoldino, se não tiver ninguém na minha live, se eu estiver falando sozinho, não tem problema. Você vai fazer a pergunta igual, porque as pessoas estão assistindo no gravado, né?
Isso é uma coisa que eu falo muito, não se preocupa com o número de pessoas ao vivo, tá? Não se preocupa. A live é uma estratégia para você fazer o seu conteúdo e depois da live você vai tirar os Nutellas, né? Os vídeos menores. Então você precisa gravar live, porque live é um vídeo raiz, é um vídeo mais denso, é um vídeo maior. São 2 lives por semana que eu recomendo. Para começar, você pode começar com uma, tá? Uma live por semana para você começar. Mas dessa live você tira os vídeos menores. Então quando você faz, isso faz sentido para você? Comenta aqui para mim. A pessoa que está assistindo a live, ela vai comentar depois lá no feed, ou se você salvou no Facebook ou no YouTube, ela vai comentar lá, tá? Embora eu sempre falo para você, começa no Instagram. Depois você vai caminhando para as outras mídias, tá bom? Para o Facebook e para o YouTube, tá? E aí um ponto importante também, para evitar dar o branco durante a apresentação, você tem que ser você mesmo. A forma que você fala, a forma que você gesticula, o jeito que você treinou para a sua apresentação. Você tem que ser você, tá? Não queira ficar falando palavras diferentes do seu vocabulário. Porque quando você fica inventando na live ao vivo, falar palavras diferentes, são palavras que o seu cérebro não está acostumado. Então ele acaba não gerando conexão. É como se você mandasse uma palavra diferente e vai falar, opa, o que é isso? Eu nunca vi ele fazendo isso, que palavra é essa? E aí, ao invés de conectar com o que vem depois. Então você precisa usar o mesmo vocabulário que você usa no seu dia a dia. Claro, não é de falar palavrão ou ficar falando gírias demasiada. Tá? Você pode até falar um pouco a gíria, se você falar palavrão também, se é o teu jeito, você pode falar. Eu não falo, mas eu respeito quem fale. Depende do seu conteúdo, como que você fala com a sua audiência, depende do perfil de cada um. Mas estou querendo dizer é que você tem que ser você mesmo. Não vai inventar moda na hora da live. Querer inventar uma coisa que você não é. Fingir um personagem que você não é. Ou falar palavras bonitas, rebuscadas, porque minha audiência vai gostar. Não, esquece isso, tá? Porque isso é uma grande porta para dar branco. Porque quando você fala aquilo que você não está acostumado a falar, a sua mente não vai conseguir fazer conexão. Fala, pô, que parada é essa? Que é isso que esse cara falou? Então você tem que falar aquilo que você já vem falando, porque isso ajuda nas conexões neurais de trazer os pontos para você falar depois, tá? Não fique inventando moda. O branco ele acontece por causa, muitas vezes, porque as pessoas querem inventar, fazer aquilo que elas não são. Quer se arrumar demasiado na live, uma coisa, cria um personagem. Quando a pessoa olha a própria imagem, ela não está acostumada em se olhar daquele jeito. É algo novo, é diferente. Aí cria um ambiente diferente, tudo muito diferente, e é tudo muito novo, é muita informação para o cérebro, e a tendência é de dar o branco. Por quê? Porque mudou o cenário, mudou a forma, mudou o jeito. Eu estou falando principalmente para você que está no começo, tá? Claro que depois do tempo, depois de meses, dos anos, isso não mais vai incomodar. A pessoa pode falar em qualquer cenário, do mesmo jeito, da mesma forma, em qualquer evento, porque ela já domina as técnicas da oratória. Tá? Mas para você que está começando, cuidado muito com isso, tá bom? Cuidado muito com isso. Como eu falei, você vai preparar um roteiro com os tópicos principais, tá? Com antecedência antes da live. Você não vai decorar, não decore o assunto. Estude o assunto, tá? Treine as suas apresentações das primeiras lives. Treinar nas primeiras e depois você vai fazer isso naturalmente, beleza? O outro ponto que eu falei, você está durante a live, você está falando ali um conteúdo, você vai voltar e vai repetir o que você acabou de falar com palavras diferentes. Deu branco? Não fica nervoso, não fica nervosa. Lembra que eu falei isso? Ficar nervoso, nervosa? Aumenta a produção de cortisol. O cortisol ele bloqueia o córtex pré-frontal, que é a nossa capacidade de raciocínio, capacidade de execução. E aí você trava. Não fica remoendo isso. Deu branco, calma, respira, o branco acontece. A sua audiência não vai perceber se você usar essas técnicas. Principalmente essa técnica. Deu branco, volta, repete o assunto que você acabou de falar de uma forma diferente. E a tua audiência não vai perceber. Isso vai ajudá-los a reter o conteúdo, tá? E você vai, e automaticamente o seu cérebro ele vai trazer aquilo que você já tinha ensaiado anteriormente, tá? E claro que também nesse momento o roteiro te ajuda.
Você está seguindo ali um passo a passo no roteiro. Mas às vezes você colocou um tópico e aquele tópico você não descreveu o que vai ter dentro dele, que você já sabia, você estudou antes. Mas só que na hora da tensão, na hora com medo de dar o branco, de repente tu olha para aquele tópico e fala, caraca, o que eu tenho que falar agora? O que eu preciso? Aí você, para você não perder esse tempo, você não ficar com medo de dar o branco, e já deu o branco, para não piorar, você repete o assunto anterior, volta, porque a informação daquele tópico que você colocou está na sua mente, está no seu cérebro. Então, quando você volta, o assunto anterior onde você estava, automaticamente você abre uma porta para fazer a conexão com o próximo assunto, porque está aqui, né? O assunto está aqui. A não ser que você seja um aluno que não estude e quer tirar 10 na prova. Eu estou falando sobre você que já fez uma prévia, um prévio treinamento antes, fez um roteiro e tá ali, você treinou, né, antes. Tá? E aí outra coisa que eu falei, você tem que perguntar para a audiência, não, deu um branco, você pergunta para a audiência, isso faz sentido para você? Esse tempo que você trava, que você para, aí você bebe uma água, beleza? Isso ajuda as conexões neurais, é você lembrar aquilo que você já treinou anteriormente. Essa técnica vai te ajudar muito, tá? Isso é importantíssimo você pensar assim. E o último que eu falei, não modifique seu vocabulário. Querendo falar bonito. Seja você mesmo. Você tem que entender que você não vai começar com uma oratória maravilhosa, lives incríveis, como aquele cara que você segue, aquela mulher que você segue. Caramba, ele faz lives incríveis. Na live dele tem milhares de pessoas. Poxa, eu vou fazer igual a ele. Você não vai fazer igual a ele nem igual a ela. Não vai, porque eles já estão muito tempo na jornada. Eles já estão muito tempo nessa caminhada. Então não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Então você tem que entender isso, que tem que ter um processo. A oratória existe o processo. Fazer vídeos que geram conexão com a sua audiência, existe um processo. Usar essas técnicas de oratória, existe um processo. E essa pessoa que você segue, que você está se comparando a ela, querendo copiar, ela já tem uma jornada incrível. Dá uma olhadinha, eu gosto desse exercício. Vai no YouTube, a pessoa que você segue, você gosta, você vai lá no YouTube, tá? E você vai fazer o seguinte, você vai lá no YouTube, você vai digitar lá, beleza, YouTube, tal, show. Você vai lá no YouTube e você vai clicar lá, entrar nos vídeos da pessoa, tá? Vídeos. E lá tem tipo uma lupinha, escrito ordenar por. Ele vai colocar da ordem, do jeito que você dá um comando ali. Você vai colocar ordenar por data de inclusão, vídeo mais antigo. E aí você vai ver os vídeos, os primeiros vídeos que essa pessoa que você segue, os primeiros vídeos que ele postou, que ela postou. E você vai se assustar com a qualidade desses vídeos. Você vai ver que talvez você tenha feito lives até melhores do que essa pessoa. Porque ninguém começa perfeito. Na verdade, nem existe a perfeição, né? Existe a busca pela perfeição. Na busca pela perfeição, eu vou me aperfeiçoando a cada dia, mas eu nunca vou encontrar a perfeição. Mas essa pessoa que começou lá, de tanto ela praticar, colocar em ação, praticar, ela se aproximou da perfeição mais do que você. Mas se você começar o quanto antes, colocar em ação, você pode se tornar tão bom quanto essa pessoa, quem sabe até melhor. Porque já vi até gente falando assim, já vi uma vez um grande player do mercado falar isso, que é algo que eu não concordo. Na minha opinião, não faz sentido, não concordo. Ele falou assim, eu já estou há 10 anos nesse mercado, há quase 10 anos, fazendo lives e vídeos. Se você começar agora, quem começar agora nunca vai me pegar, porque eu já estou 10 anos à frente. Isso é uma mentira. Por quê? Porque imagina, por exemplo, um médico que tem 20 anos de trabalho, tá? 20 anos, e o outro que tem 10. Quem é o mais experiente, o de 20 ou o de 10? Talvez intuitivamente você vai falar que é o de 20. Porém, não significa necessariamente que é o de 20. Porque às vezes o de 10, ele passou por experiências muito mais profundas do que o de 20. Talvez o de 10 ele foi muito mais intenso em plantões, atendeu muito mais pessoas, ele estudou mais, ele participou de mais congressos, ele leu mais livros do que o de 20.
Não necessariamente tempo de profissão significa que essa pessoa é melhor do que essa. Então, às vezes, você está falando, poxa, caramba, a pessoa já tem 5 anos que começou, 10 anos que começou. Se eu começar hoje, eu nunca vou ser o nível dessa pessoa. Mentira! Cuidado com essa mensagem que a sua mente vai mandando, esse comando que ela vai mandando. Você, sim, tem a total capacidade de ser tão bom quanto ele ou até melhor. Mas, porém, entretanto, todavia, você tem que começar. Você tem que começar. Não fique só na teoria. Não fique só assistindo aqui o Café das 7, toda segunda e quinta, às 7 horas da manhã, só assistindo de uma forma passiva. Você tem que aprender e colocar em prática. Você precisa fazer isso. Você precisa, se você ainda não está fazendo live, agende a sua live. Agenda aí, coloca na sua agenda o dia e a hora que você vai fazer a sua live. Ah, mas eu não tenho um tema. Não importa. Agenda a sua live. Agenda, comece. Você precisa começar. Senão você vai ficar um teórico, você assistindo conteúdos de uma forma passiva. Para que você cresça na oratória, para que você cada vez mais faça vídeos que vendam, vídeos que gerem conexão com a sua audiência, você precisa começar. Então não se compare com as outras pessoas. Não gere essa comparação com as outras pessoas. Você pode sim se modelar aquele que está lá acima de você, modelar, mas não se comparar. Não se comparar. Porque a comparação, ela gera estagnação. Comparação gera estagnação. Quem fica se comparando com os outros se coloca um peso de que, cara, eu sou inferior, eu não sou tão bom e fica olhando o outro para cima. Você tem que olhar para as pessoas, não importa o tamanho da pessoa que você segue, que você admira, você tem que olhar lado a lado, você está ombreando com essa pessoa. Se você decidiu entrar no marketing digital, decidiu gravar live, você já está ombreando com eles. Eles são seres humanos iguais a você. Eles têm capacidades iguais a você. Alguns podem ter um talento a mais, outro a menos, mas o talento não faz ninguém ter sucesso, o talento por si só. O que vai fazer você ter sucesso, o que fará você crescer na internet é a disciplina. A disciplina de se manter no caminho, a disciplina de entender a estratégia e se manter na jornada, a disciplina de entender as técnicas e se manter no caminho. Não se compara, eu estou fazendo a live, não tem ninguém ao vivo. Eu estou fazendo, o outro tem milhares de pessoas ao vivo. Não se compare, ele já começou muito tempo atrás do que você. Como eu falei, vá lá no YouTube, dá uma olhada nos vídeos antigos dessa pessoa e você vai se assustar, comparando a qualidade do que era e do que é hoje. Ninguém começa da noite para o dia, ninguém explode da noite para o dia, ninguém surge do nada. Isso é mentira, que as pessoas muitas vezes na internet falam, compra o meu produto, que do nada vai explodir. Compra o meu produto que você vai ter 10 mil seguidores. Mentira! Tem toda uma jornada, toda uma estratégia por trás, uma estratégia de tráfego, uma estratégia de entender o público. Ninguém não cresce da noite para o dia. O meu vídeos para viralizar, te dar seguidor. Isso é a pior coisa que tem. Porque muitas vezes os vídeos viralizam para outro público, para outra audiência que não é a sua. E aí você corre o risco de criar essa expectativa de que as coisas vão acontecer rápido, que tudo vai dar certo rápido. Mentira! Tudo tem uma jornada. E na oratória tem uma jornada. E para que essa jornada seja uma jornada mais efetiva, você precisa colocar em ação. Não existe um grande orador que só fica lendo técnica, assistindo lives ou vendo livros e seja um grande orador. Não existe isso. Você, para ser um grande orador, uma grande oradora, para fazer vídeos que realmente se conectem com a sua audiência, faz sentido para ela e a pessoa tenha vontade de ficar assistindo, de continuar assistindo, você precisa colocar em ação, você precisa colocar em prática. Tudo que nós falamos aqui para evitar dar branco. Se você não se expor às lives, e não usar essas técnicas em ação, todas as técnicas que eu falei aqui, você não vai aprender. Então você precisa se expor, você precisa colocar, entender que vai dar o branco, como eu falei, vai dar o branco, vai acontecer. Mas e se acontecer? Coloque em ação todas as técnicas que eu falei aqui. E você precisa fazer. Então agenda o dia e a hora da sua primeira live. Faça logo. Não deixe para depois, não procrastine.
Não deixa essas mensagens mentais, não, deixa para depois, não, você não tem capacidade de fazer. Não, não é assim. Olha a pessoa, ela fala tão bem, você nem fala direito, você fala errado, você não tem um bom português. A tua mente vai mandando essas mensagens, porque como eu já falei aqui várias vezes, o nosso sistema nervoso, o seu cérebro, você foi criado para ficar na zona de conforto, você não foi criado para conquistar. O nosso sistema nervoso, ele faz de tudo para nos manter vivo. E para nos manter vivo, você não pode gastar energia. A gente não pode gastar energia. Então eu tenho que estar na zona de conforto. Então o sistema nervoso manda esse comando. Não, você tem que ir contra a sua natureza. Você tem que ser ousado, ousada, ir além. Decidir fazer coisas novas. Não decidir fazer o mesmo, todo dia fazer o mesmo. Acordo de manhã, faço assim, de tarde faço assim, à noite. E aí vão se passando os dias, meses e anos e você não aprende nada, você não faz nada. Não, eu aprendo sim, Leopoldino, eu assisto sempre lives, assisto as suas lives, assisto live de outras pessoas, eu leio livros. Isso para mim não significa nada, porque isso é um estudo passivo. A maioria dos alunos que tiram notas excelentes em escola ou faculdade não se tornam grandes líderes. Tem alguns estudos que mostram isso. Tem alguns estudos que mostram até que grandes empresários no mundo, um estudo que evidenciou isso, era a galera da turma do fundão. Tá? Então, se você tem filho pequeno, não queira que ele seja um nerd. Não queira que ele fique sentado na frente ali, que seja um nerd, que tire só nota boa. Ensina que ele tem que aprender para a vida, não é aprender para a prova. Não é estudar para fazer prova, é estudar para a vida. Então, porque a nossa cultura implanta isso, né? Você tem que estudar, ver ele ficar sentado, vendo o professor falar, anotando. O professor fala e eu anoto. É um estudo passivo, né? Esse estudo passivo que transforma pessoas em robôs, e robôs que muitas vezes nem conseguem executar o que foi ensinado, porque no estudo passivo a gente esquece. Então, seja uma pessoa ativa, um estudo ativo. De você aprendeu, coloque em ação. Aprendeu, coloque em ação. Então, se submeta a dar o branco. E vai dar o branco. Então faz logo a sua live. Se você está fazendo, permaneça, continua. Assista aqui novamente esse conteúdo, talvez se você chegou no final. Você vai ver que tem técnicas aqui para você preparar antes da sua apresentação. O que você tem que fazer antes para evitar o branco? O que você tem que fazer durante? Deu branco! O que você tem que fazer? Existem técnicas, existe estratégia. Não quer dizer que grandes oradores não dê branco. Dá branco sim. A questão é que ele tem técnicas que a audiência não percebe que deu branco. Técnicas que levam a audiência a não perceber que ele paralisou naquele momento, que o assunto ele não conseguiu conectar. Então, usando essas técnicas, o branco não vai mais ser um fantasma na sua vida. Tá bom? Então, vamos junto nessa. Conta comigo. Lembrando que o Café das 7 é toda segunda e quinta, às 7 horas da manhã, sempre com um tema aqui voltado para o marketing digital, principalmente voltado para oratória em vídeos, técnicas de oratória, como fazer vídeos persuasivos, vídeos que convençam as pessoas a fazer algo, como usar técnica para convencer essas pessoas e para ficar um vídeo leve, um vídeo que as pessoas queiram assistir. Então, toda segunda e quinta, às 7 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui no Café das 7. E todo dia tem vídeo novo aí também, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. Conta comigo nessa, no TikTok também. Tá bom? Então vamos para cima. Tem um dia extraordinário, um fim de semana extraordinário. E vamos lá, vambora.